Bom dia, bom dia. Hoje, Listen to Me, entrevistando Neivia Justa. Neivia Justa. Olha aí quem tá aqui comigo. Ei, bom dia, bom dia. Dia, querido, tudo bem? Ei, tudo bem, você? Tudo ótimo. E acho que é um pouco do que nós estamos trazendo para a prosa aqui hoje, né? Sim. Velhas formas do viver que precisam ser transformadas, que já está mais do que na hora de serem transformadas. E você trabalha ativamente nesse tema, nessa transformação, né, Neivia? Conta pra gente um pouco o que é essa transformação que eu estou falando aí, que você é tão ativa. Essa letra, ela é incrível e depois ele diz, ensinai, ó Pai, o que eu ainda não sei, né? Então, Verdade, verdade, isso. acho que a espinha dorsal. O Gil é um poeta e é um filósofo ao mesmo tempo. É a espinha dorsal do que a gente chama de lifelong learning, né? De flexibilidade cognitiva, de que a gente tem que aprender, desaprender e reaprender o tempo inteiro. Como já dizia um dos grandes professores de marketing, os analfabetos do século XXI são aqueles que não souberem aprender, desaprender e reaprender. Sensacional, Então, sensacional. o que são essas novas formas do viver, essa transformação que a gente está vivendo? E eu acho que o tempo, você foi muito, muito feliz na escolha, Rodrigo, porque o tempo ensina isso para gente. O tempo acalma e traz a consciência que a gente não necessariamente tem quando é muito jovem. Eu falo isso porque eu levei 25 anos da minha carreira, eu tenho 30 anos de carreira, eu levei 25 anos da minha carreira para me dar conta de que o mundo era desigual, o mundo do Uau. trabalho era desigual. Porque a gente está no começo da carreira, a gente está tão ansioso, então, assim, eu vou falar no feminino, né? Já que eu sou Uhum. menina, a gente está tão ansiosa, querendo dar certo, querendo que as coisas aconteçam, que você não presta muita atenção necessariamente à sua volta. Uhum. E nós também temos o hábito de medir o mundo pela nossa experiência. Se a nossa experiência é bem-sucedida, nós assumimos que vai ser bem-sucedida para todo mundo. Se a Uhum. nossa experiência dá certo, a gente assume que já que deu certo para mim, dá certo para todo mundo, que para mim é o grande equívoco do conceito de meritocracia. É você achar que dá certo para todo mundo, porque afinal de contas deu certo para você. Sensacional. E, e eu fiquei 25 anos, a minha carreira foi dando certo e eu fiquei 25 anos sem me dar conta de que o mundo corporativo, o mundo das empresas e o mundo de uma maneira geral era absolutamente masculino, que só Uhum. tinha homens em destaque, em evidência, galgando as posições, as maiores posições dentro das hierarquias tradicionais. Uhum. E uma coisa também que demorou muito para eu entender, que liderança não é um lugar físico. Uhum. Liderança é uma atitude. Uhum. Liderança é um estado de espírito, é uma motivação para você transformar a realidade Legal. dentro do seu contexto, dentro do que você pode. E isso aconteceu, essa minha consciência, depois do tempo, aconteceu depois de eu ter sido mãe, depois de eu ter saído do mercado de trabalho, voltado para o mercado formal de trabalho, corporativo, de uma maneira muito simples, que a Skin marca exatamente isso. Quando eu fui para a Skin Cariol, eu estava fora do mercado corporativo há 4 anos, que eu tinha tomado a decisão que muitas mulheres tomam quando têm seus filhos, pelos primeiros filhos, de Uhum. saírem do mercado corporativo porque ele não tem a flexibilidade necessária para uma mãe de criança pequena, necessariamente. Ainda mais no meu caso, que eu não tenho família nenhuma em São Paulo. A minha Uhum. família é do Ceará e está lá, e a família do meu marido é do Rio. Uhum. Então, quando eu voltei para o mundo corporativo, quando eu tinha as minhas filhas, já tinha depois passado 6 anos de retorno do mundo corporativo, inconsciente da desigualdade de gênero, eu fui para a Goodyear, assumi a minha posição de diretora América Latina para a Goodyear,
E descobri que eu era a primeira mulher a assumir uma posição naquela diretoria em 99 anos. Uau! Isso foi há seis Nossa, anos, isso foi em 2014, não foi no século caramba, passado, olha só, não foi no século XIX, não foi no século XX, foi quebrando quase na barreiras. primeira quinzena do século XXI. E aí eu ainda levei, Rodrigo, quase um ano para entender que tinha alguma coisa errada. Uhum. E a partir do momento em que eu entendi que não fazia sentido algum eu ser a única da sala, a única dos ambientes, eu entendi que aquele era o meu propósito, Que legal. que era trabalhar para transformar o mundo num lugar melhor, mais justo e inclusivo para a geração das minhas filhas. E o que Que me lindo. motivou foram as meninas. Eu tenho duas meninas, agora duas mini moças, uma com 17 e outra vai fazer 15 agora em setembro. E eu disse, eu preciso acelerar isso dentro do que está ao meu alcance. E eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Levar a minha voz, levar a minha experiência, meu conhecimento, a minha influência para trazer essa consciência para os líderes, porque quem faz as empresas são as pessoas que estão liderando as empresas. Sensacional. Eu não acredito nunca acreditei em empresa dos sonhos. Eu acredito em Uhum. líderes dos sonhos. Porque Nossa, são líderes dos sonhos que transformam a realidade. que lindo, que lindo. É sensacional. E você olha como é profundo isso e o quanto essa adoção e essa adição de pensamentos, né, de formas de ver, porque como a música do Gil falou, é transformar as velhas formas do Sim, viver. Você está vivendo isso. Você está sim. vivendo, mexendo esse doce dessa velha forma do viver, né? O que você tem visto, Neivia, como para as pessoas que estão nos assistindo aqui, o que seriam boas dicas que você poderia dar para aqui para líderes que estão nos assistindo? Olha, atenção a isso, ou evite aquilo, ou faça isso. O que você diria de dicas para líderes, para nós podermos também entrar nessa tua jornada, né, apoiar essa tua causa? Aliás, é nossa causa. Nossa, é de todos nós, né? Rodrigo, tenho uma frase que eu ouvi e que eu trouxe para minha vida, eu não sei de quem é, mas ela diz o seguinte: o líder que você é a pessoa que você é. E ela, para mim, traduz absolutamente tudo. Então, quando eu penso na jornada que todas as empresas, todos os ambientes, públicos e privados, a sociedade como um todo, precisa passar de trazer a inclusão de fato para a nossa realidade, ela começa em cada um de nós. Nós jamais Perfeito. seremos líderes inclusivos se nós não tivermos inclusão na nossa vida. Sensacional. Nós não aprendermos a incluir as pessoas e desconstruirmos, desaprendermos todos os preconceitos, todos os vieses inconscientes que fizeram Uhum. parte da educação que a gente teve. Sim, Quem levanta a mão e diz que não é preconceituoso é inconsciente. é Porque verdade. preconceituoso todo mundo tem preconceito. Os preconceitos podem variar de cultura para cultura, de região para região, Sim. mas todos nós somos preconceituosos. Eu vou dizer, eu sou preconceituosa, por exemplo, quando a pessoa fala português errado. Não Uhum. uma pessoa que não teve acesso à educação formal. Quem não Uhum. teve acesso à educação formal, eu entendo o fato de não falar corretamente. Mas quando eu vejo altos líderes assassinando a língua portuguesa, eu perco a concentração. Então é um preconceito que eu tenho. Mas, assim, brincadeiras à parte, não tem como, numa sociedade machista, racista, homofóbica, gordofóbica, ageísta, né, que prioriza as pessoas mais jovens, como a nossa, a gente não tem algum resquício desse tipo de preconceito. É verdade. Então, a gente tem que trabalhar todos os dias para minimizar esses preconceitos que todos nós temos. Da Uhum. mesma maneira, nós temos que olhar para o lado e entender.
se a gente tem alguma diversidade à nossa volta. Uhum. Porque se a gente olhar, a gente vai se chocar e vai entender que a gente só convive com gente que se parece com a gente. Uau. E como é que você acha que, assim, né? Vem o gênio Aladim, o gênio da lâmpada, aí eu não tenho diversidade nenhuma na minha vida, eu só convivo com gente como eu, mulher, branca, de elite, privilegiada, no bairro, na escola, vamos para os mesmos ambientes, vamos para os mesmos lugares, só encontramos as mesmas pessoas, só falamos das mesmas coisas. Aí segunda-feira eu começo numa nova empresa e eu vou ser uma líder inclusiva que promove a diversidade. É impossível. Você não pode ser aquilo que você não conhece. Sensacional. Você não pode ter empatia por aquilo que você não conhece. É tão simples quanto isso. Mas eu sempre falo que o simples não necessariamente é fácil. Verdade. É simples, mas não é fácil. Verdade. Porque dá trabalho, simples dá muito trabalho. É. E outra coisa, tem que ter coragem para quebrar, para transformar as novas formas do viver. Para chegar Sim. nessas novas formas, você tem que se desapegar, você tem que ter coragem. Você não tem que ter medo de mudar. E uma das coisas que eu sempre falo nas minhas aulas de gestão da mudança e de transformação cultural é assim, a gente não necessariamente tem medo da mudança, a gente tem medo do processo, quando a gente não tem clareza de como vai ser o processo. Então, para mim, quem está nessa jornada de liderança, onde quer que seja, precisa entender 3 coisinhas básicas. Que você inspira as pessoas quando você tem um propósito muito Perfeito. claro, que faz sentido para as pessoas e que você mostra na prática pelo exemplo e não pelo discurso que aquele é o seu propósito. Segundo, quando você confia nas pessoas. Nós fomos gestados em hierarquias onde não havia confiança. É verdade. Por isso havia comando e controle. É. Por isso havia quem mandava e obedecia quem tinha juízo, né? É. Então, propósito que mobiliza e que inspira as pessoas, confiança nas pessoas e uma comunicação absolutamente clara, verdadeira, transparente e completa. Porque uma outra coisa que a gente aprendeu e a gente precisa desaprender, Rodrigo, para mim, é aquela falsa ideia que muitos líderes ainda têm de que informação é poder. E por conta disso, eu vou sonegar a informação, ou eu vou dar informação aos pedaços. E isso só gera insegurança, isso só reforça a ideia de que você não confia e não leva a lugar nenhum, não inspira a colaboração. Para mim, inclusive, a questão do propósito, da confiança e da comunicação são as bases de uma cultura colaborativa, que a gente precisa. Nesse momento de pandemia, de isolamento social, cada um trabalhando remotamente da sua casa, nós, né, os privilegiados que podemos trabalhar remotamente da nossa casa, se nós não tivermos essa clareza de propósito, essa confiança uns nos outros e uma comunicação absolutamente verdadeira, onde a gente pode, inclusive, se vulnerabilizar e dizer, não sei, me ajuda, vamos descobrir juntos o que você acha e ouvir, de fato, a gente não vai sair do lugar. Sensacional. Sensacional. Eu acho que a gente vive um momento muito propício hoje para aprender muito rapidamente e para quando a gente tiver a oportunidade de voltar à vida externa, voltar ao convívio social, que a gente traga esse aprendizado e a gente sedimente isso e transforme isso de fato num hábito. Olha que lindo isso que você está dizendo, sobre o hábito e sobre o transformar, né? E vem de dentro para fora mesmo. Concordo plenamente contigo, começa em cada um de nós. Me lembrei agora, você dizendo, me lembrei, esses dias eu estava citando aqui para os meus alunos, há uma provocação que é atribuída a Michelangelo,
em que quando ele, assim que ele concluiu Davi, perguntaram para ele, como é que você fez essa obra espetacular? Como é que você concluiu? Como é que você fez isso? Aí ele falou, o quê? Eu não fiz nada. Ele falou, não, olha que lindo, como é que você fez essa escultura espetacular? Perfeita, essa perfeição. Ele falou, ah, não, o Davi sempre esteve lá. Eu só tirei ele de dentro da pedra. Olha que lindo, né? O artista consegue ver arte onde todos só vêem pedra, onde todos veem dificuldade, o artista tira lá de dentro, né? Então, agora, pensando nisso, queria trazer essa provocação para você. Como é que cada um, então, como é que você vê, o que você diria para todos nós? Que tipo de movimentos internos que nós podemos fazer, que você tem visto nessa tua caminhada aí, né, para nós trazermos essa inclusão de fato, para que realmente os negócios sejam reais para todos e as oportunidades possam, de alguma forma, serem reais. Hoje eu estava lendo uma matéria que a Forbes 500, dizendo que hoje menos de 8% das líderes, da liderança da Forbes 500 é feminina, né? E que aqui a XP assumiu um compromisso público de até 2030 ter 50% de quadro feminino e liderança feminina, enfim, todas. O que cada um de nós então podemos fazer? O que se diria? Olha, esse ponto é um ponto legal para cada um de nós tomar essa reflexão. Eu tenho algumas crenças, Rodrigo. Primeiro que a questão da inclusão das mulheres no mercado de trabalho, o acesso às mesmas oportunidades, é uma questão estratégica de negócio e é uma questão de todas as pessoas. Sensacional. Enquanto nós estivermos tratando isso como uma questão de mulheres, nós não iremos evoluir. Então, primeira coisa, assim, os homens, que são a imensa maioria, se 8% das empresas da Forbes são as únicas que têm mulheres na liderança, 92% não tem mulheres. Então, se 92% das empresas, e é um pouquinho mais, aqui no Brasil é 95%, só são lideradas por homens, esses homens precisam entrar na conversa e precisam entender que eles têm que usar o lugar de poder deles para incluir as mulheres, aliás, incluir todas as que eu chamo maiorias minorizadas. Você não pode chamar 52% da população de minoria. Você não pode chamar 57% da população de pretos e pardos de minoria. Isso não é minoria. Verdade. Você não pode chamar 45 milhões de pessoas com deficiência de minoria. Você não pode chamar 20 milhões de pessoas declaradas LGBT, QIA+, de minoria, que a gente sabe que essa é um dado subestimado. Você não pode chamar 54 milhões de pessoas com mais de 50 anos de minoria. Então, são números que eles gritam, e a gente continua gestando um mercado masculino, branco. Eu falo que a meritocracia no mercado corporativo ela é masculina, branca, heterossexual e sem nenhuma deficiência aparente. É um bonequinho, é um Ken. É só olhar a capa da Exame do ano passado, das startups. É aquilo ali. E no caso das startups, usa sapatênis, porque todos tinham sapatênis. Mas assim, então, primeira coisa, entender que é papel e responsabilidade de todos. Todas as pessoas que hoje ocupam uma posição de liderança deveriam usar o seu lugar de poder para incluir e para influenciar a evolução dessa transformação. Segunda coisa, mentalidade de abundância. Gente, tem lugar para todo mundo. Porque muitas vezes os homens que estão em posição de liderança reagem e não querem participar porque eles acham que vão perder o lugar deles. O mundo é gigante, tem lugar para todo mundo, as coisas se multiplicam. Não pensa com mentalidade de escassez, porque aí a gente não tem fertilidade, não tem como prosperar pensando com mentalidade de escassez. Perfeito. A terceira coisa que eu acho que é fundamental é você tem que gostar de gente. Lindo. E tem um monte de gente em posição de liderança que tem horror a gente.
Você sabe disso. Quem passou ou vive no mundo corporativo sabe que tem líder que baixa a cabeça quando cruza com você no corredor para não ter que te cumprimentar. Verdade. O que é uma coisa do além. É, Porque empresas são feitas de pessoas. E sim, são feitas para resolver problemas de pessoas. A pessoa está no centro. Como é que pode não gostar de gente? Como é que pode não gostar de pessoas? é, E aí tem uma outra coisa que eu sempre falo, que é, ao gostar de pessoas, você deveria ter um interesse genuíno por essas pessoas. Cada pessoa é um eu digo que tem uma música da Marisa Monte que tem essa expressão e eu adoro. Cada pessoa é um infinito particular, ela é única. Não tem igual. E tem um talento único para agregar valor no seu time, que ninguém vai substituir. Nem outra pessoa, nem um robô. Você só precisa estar atento, ter um interesse legítimo, genuíno por descobrir aquele talento e dar oportunidade para esse talento chegar no seu ápice. Mas nós ainda temos a mania no mundo corporativo de desenvolver os gaps. E aí a é, gente pasteuriza todo mundo, faz todo mundo ficar medíocre, porque, né, se eu estou perdendo o meu tempo, investindo a minha energia para desenvolver alguma coisa na qual eu nunca vou ser incrível, eu podia estar desenvolvendo aquilo que eu sou boa e que eu posso ser incrível, mas eu não perfeito. estou. Eu preciso preencher os gaps, o que falta, ao invés de potencializar o que eu já tenho e que pode sobrar. Então, ao ter um interesse genuíno pelas pessoas, esteja presente, escute, escute. Quando a gente conversou, eu te falei, minha avó tem 98 anos e está viva, vivíssima, acabou de fazer 98 anos, cearense, retada, e ela Linda. sempre falou: Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. A gente deveria ouvir mais do que falar. Sensacional. É sábia, 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 muito sábia. Sabe, aqui quando desenhei todo esse negócio, essa proposta, né, esse movimento, a primeira frase que abre o nosso manifesto diz isso. O melhor presente que você pode dar para uma pessoa é estarmos presentes de corpo e alma. De corpo Sim, e alma, né? sim. E o quanto, agora mesmo, né? Nós estamos chegando em Dia dos Pais. Dia dos Pais. Muita gente preocupada, quem vai dar de presente para o pai. Lógico que os pais merecem uma lembrança, o objeto, o consagrado, enfim. Agora, o maior presente que o pai talvez esteja esperando é a presença real dos seus filhos. Uma presença, não a presença olhando no celular, não a presença ignorando a presente, né? Então, o quanto essa presença inclui a todos, né, Neivia? E aí Sim. que chegamos no ponto, quando você trouxe aqui, que é algo estratégico para tudo. E quando você disse, pessoas que passam para a gente e não cumprimentam, isso acontece em todos os lugares, né? Anywhere, porque no condomínio, você veja, você está no condomínio você encontra, a pessoa passa do seu lado. Ontem mesmo, passei com uma moradora aqui, ela passou do meu lado, ela fala, mas eu fiz questão de cumprimentar, eu falei, boa noite. Aí ela, nossa, oi, boa noite, desculpa, eu tava distraída. Eu falei, tudo bem, né? Mas é uma pessoa que mora mora a metros de você, né? Então, aí eu fiquei pensando nisso, olha o quanto que a falta de presença está presente, né, Nívia? Sim, Quanto, né? sim, sim. Eu moro em prédio, né? E as minhas filhas falam que eu sou a louca do elevador. Porque eu cumprimento todas as pessoas que estiverem no elevador comigo. Se eu entrar e tiver, eu já entro dando bom dia e puxando conversa. Não adianta, você não vai conseguir ficar de costas para mim nem olhando para o celular. Aquele segundo que você estiver no elevador comigo, você vai falar comigo. O que E custa, quando a né? pessoa entra, eu dou bom dia, boa tarde, boa noite, puxo conversa, pergunto como vai a família. No fim das contas, eu sou a única moradora do prédio que conhece todos os vizinhos pelo nome. Sabe quem é filho de quem?
porque eu tenho interesse de fato. Então, às vezes eu estou na academia e entra uma pessoa e fala, essa pessoa não mora aqui no prédio, o que está fazendo aqui? Porque... Mas isso falta muito. As pessoas estão muito distraídas, muito pouco interessadas umas nas outras. Mas a gente só transforma a realidade por meio das pessoas. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Não tem. Um dos professores que tivemos, você o conhece também, ele usa um termo muito legal para isso. Ele diz a diferença entre os gentófilos e os coisófilos, o Mandeli. Né? O Mandeli é ótimo. Ele é ótimo. Aí ele diz isso, né? Os gentófilos e os coisófilos. Minha mãe é como você também. Minha mãe sempre andando para a rua, cumprimenta todo mundo, conversa com todo mundo, sabe todo mundo. Né? Então, é um gentófilo. E nós precisamos de um mundo mais gentófilo, né? Já está mais do que na hora, né, Neivia? Um mundo mais focado nesse momento, que nós não estamos falando de coisas, estamos falando de gente, de viver, né? Você sabe que essa história de cumprimentar as pessoas na rua, faz 2 anos e meio que eu não tenho mais carro. Então eu ando muito a pé, e eu tenho um metrô agora do lado de casa, 3 quarteirões da minha casa, e eu tô com a vida feliz da vida. Então eu ando daqui, agora não, que a gente, né, faz quase 6 meses que ninguém pode sair de casa, mas até então eu andava da minha casa até o metrô dando bom dia para todas as pessoas. E a reação, Rodrigo, é cômica. Tem horas que você tem certeza que a pessoa vai sair correndo porque acha que você é uma psicopata porque deu bom dia pra ela. Quem é essa doida que a gente está me cumprimentando aqui? É muito louco isso, gente. Então a gente precisa... Eu me divirto fazendo isso. Eu dou bom dia, puxo conversa. E é muito legal porque eu vejo as minhas filhas fazendo a mesma coisa. A minha filha caçula, nossa, faz anos, ela tá no primeiro ano, ela teve os 4, tá há 5 anos na escola que ela tá, então ela tinha 10 anos, né? 9 para 10 anos, quando ela estudava numa escola aqui perto de casa, e um dia consegui sair do trabalho mais cedo e fui buscá-la a pé. E a gente veio andando do colégio até em casa. E aí, quando a gente passou em frente a um outro colégio que tem no caminho, o segurança do colégio cumprimentou a Júlia pelo nome. Oi, Júlia, tudo bem? Eu fiquei em estado de choque. Eu disse, Júlia, como ele sabe seu nome, filha? Ah, mamãe, porque eu converso com ele todo dia que eu passo aqui. Ai, que legal. De novo, liderando pelo exemplo. Lindo, lindo. As minhas filhas sabem que as pessoas são importantes, elas gostam de gente, elas veem que isso é legítimo meu e do meu marido. Então elas aprenderam assim em casa. Lindo. Não tem outro jeito de aprender. Lindo, lindo, lindo. Neivia, você é uma pessoa que tem trabalhado muito nessa causa, né? A justa causa. Você tem trabalhado ativamente e você é uma profissional e com méritos premiada nesse assunto aí. Pensando nisso, né, em todo essa temática valiosa, pensando nisso, se você pudesse, pensando em legado, o que uma organização, o que uma empresa deveria pensar ou ter no seu plano, na sua visão, como um legado nesse assunto em específico que você deixa de bandeira para a gente? O que nós poderíamos dizer para um empresário? Eu diria que o empresário, todo executivo, deveria ter o compromisso de reduzir a desigualdade que a gente tem nesse país. E por meio da inclusão e de oferecer oportunidades iguais para todas as pessoas, eu diria que é o caminho mais efetivo e mais rápido que a gente pode fazer. Não adianta a gente chega da gente transferir essa responsabilidade para o governo e reclamar. Então, vamos parar de reclamar. Eu falo muito isso, eu vejo muito quando eu pergunto nos posts, onde estão as mulheres? Aí, essa semana mesmo, uma moça me respondeu assim, nós somos uma empresa que temos essa preocupação de incluir as mulheres.
E, infelizmente, temos 50% de mulheres em posição de liderança, mas, infelizmente, para esse evento, as mulheres que nós convidamos não tinham agenda. Hum. E eu sempre falo, conte comigo para transformar sua preocupação em ação. Ah, que lindo. Porque ou a gente transforma intenção em ação e preocupação em ação, ou a gente não vai mudar o mundo. Sensacional. E cada empresário, cada executivo da alta liderança, cada conselheiro de empresa tem o poder de fazer isso. Agora, precisa ter coragem e precisa querer. Precisa entender, Rodrigo, de uma vez por todas, que quando a gente fala em transformação digital, em mundo conectado em rede, a gente tem que entender que o planeta é o maior sistema conectado em rede que nós temos. E a gente está sentindo na pele isso com essa pandemia. Quando Verdade. eu era criança e morava lá em João Pessoa, a China era um lugar remoto que Uhum. ninguém conhecia, e o que ficava na China, o que acontecia na China ficava na China. Hoje acontece na China e 2 meses depois trava o mundo Sensacional. para o planeta. Então É vamos verdade. parar de reclamar e parar de ser preocupados, bem intencionados e vamos partir para ação. A gente tem o Sensacional. poder de fazer isso, mas tem que querer. É. E aí tem que botar o ego de lado, deixar de ser comprometido só com a sua agenda pessoal e entender a sua responsabilidade social, a sua responsabilidade como liderança de fato. Porque o que eu vejo muito ainda, infelizmente, acontecer é muito executivo que só tem compromisso com a sua própria agenda. Verdade. Principalmente se é uma empresa global, ele está muito mais preocupado em qual é o próximo passo de carreira, mesmo que eu, desculpe o meu latim aqui, ferre com o Uhum. longo prazo da empresa e ferre com a estrutura e com o futuro das pessoas que eu deveria liderar, mas eu vou ser promovido e dane-se o que ficar para trás. Não, gente. Construção de cultura, de inclusão e diversidade é construção de longo prazo. Transformar o Brasil num país menos desigual, com oportunidades iguais para todas as pessoas, é longo prazo. Mas a gente tem que começar agora. Eu quero que as minhas filhas vejam isso. Eu quero que as minhas netas vejam isso. Eu não quero que isso aconteça daqui a 200 anos, quando não vai ter nenhum de nós aqui para ver. É, perfeito. Temos que começar, né? Temos que começar, isso aí tem que sair somente do sonho e virar ação. E virar ação efetiva. Quando uma das coisas que você me fez lembrar também aqui, nós, no desenho do nosso negócio aqui, um dos pontos foi escolher, definir valores também, né? E aí eu fui buscar uma forma de mostrar um dos valores que eu queria que a escola tivesse, de trazer para os nossos alunos esse mindset, um mindset que olha a todos, que todos são importantes e que devem ser importados, trazidos para dentro, né, no sentido da palavra importante, de trazer para si, para Uhum, dentro. E aí encontrei na filosofia africana, uma filosofia africana chamada Ubuntu. E nessa uhum. filosofia ela diz que eu sou porque nós somos. De que adianta eu conseguir se você não conseguir? De que adianta eu bater minha meta se você não bater a sua? Então nós colocamos isso como um valor e, inclusive, é uma disciplina de um dos nossos cursos. Então os nossos alunos são provocados a pensar Ubuntu, a pensar nesse todo, né? Você encontra hoje, Neivia, você tem encontrado por aí já boas práticas acontecendo e dentro do país ou até fora do país acontecendo de modo que você falou, olha, sim, isso é possível. Eu vejo sim, Rodrigo, mas ainda muito na esfera das ONGs. Eu não Tá. vejo de maneira concreta na esfera das organizações. Eu sempre falo que a gente consegue trazer essa consciência e essa empatia se a gente fizer um uso inteligente e estratégico dos programas de voluntariado corporativo. E eu venho falando isso extensivamente em todas as empresas onde eu consigo falar, onde eu tenho espaço para falar, porque o voluntariado corporativo, ele tem o poder de te tirar, se ele for bem estruturado, se ele tiver um propósito estratégico,
para o negócio, e não só para dizer que a gente é legal e para computar horas de voluntariado para o relatório anual, é, ele consegue transformar a realidade e ele começa transformando a realidade dos executivos, porque tira os executivos da sua zona de conforto, do seu castelo Uhum, corporativo, uhum. faz com que os executivos entrem em contato com realidades completamente distintas e transforma a percepção, e quando ele volta para o ambiente de trabalho, ele volta com a empatia necessária para ouvir e para tentar entender a realidade diferente da dele. E é assim que você começa um processo de inclusão, e é assim que você começa um processo de trazer todo mundo para o mesmo ambiente, trazer as mesmas oportunidades para as pessoas. Então, eu acho que existe um espaço enorme para que as empresas, de fato, se já tem um programa de voluntariado, pense no programa de voluntariado como uma maneira de transformar a realidade, e quem não tem, que construa com esse propósito. Não adianta ficar pintando muro de escola, gente. A gente Uhum. transforma dando o que a gente tem de melhor para as comunidades onde a gente está inserido, ajudando essas comunidades a crescerem e trazendo as pessoas dessas comunidades para dentro da nossa organização, para aprender com Sensacional. elas, para servi-las. Sensacional, sensacional. Sabe, você me fez lembrar, pegando uma fala tua aí, o quanto que nós somos influenciados pelas pessoas que nós convivemos, né? Há até um estudo que diz que nós somos a média das 5 pessoas com que mais interagimos, né? Então, se observarmos para o lado e vemos que são qual é a diversidade do nosso lado já começa ali, né, Nívia? Já é um exercício que cada um de nós pode começar já a praticar, né? A praticar, mudar o seu mundo, a mudar o do lado, né? Tem que olhar para o lado, Rodrigo. E se não tem diversidade, vai atrás. Lindo. E se, por exemplo, se a sua empresa não tem um programa de voluntariado corporativo, vai você ser voluntário numa Sim. iniciativa. Eu sempre falo, eu sou voluntária. Gente, voluntariado é tempo que você dedica e tempo é prioridade. Uhum. Você tem tempo para assistir 300 séries. Você não vai ter tempo para dedicar 1 hora por semana para um projeto de voluntariado? Pois é. Então, eu, por exemplo, eu queria aprender sobre pessoas com deficiência. Eu não tinha ninguém com deficiência perto de mim. Eu me Uhum. voluntariei numa organização chamada Best Buddies, Uhum. que promove ações de inclusão social para pessoas com deficiência intelectual. Uhum. Pessoas com autismo, com síndrome de Down, com paralisia cerebral. E é um sábado por mês, Rodrigo, uma manhã de sábado. Todo mundo tem uma manhã de sábado para Por doar, mês, né? por mês. Aí você sai com esses jovens que não são convidados para nada, que são totalmente excluídos, muitas vezes estão no mercado de trabalho, mas não são convidados nem para almoçar com os colegas, só convivem entre eles, porque são a questão das cotas dos PCDs é uma questão ainda muito complicada nesse país, porque as Uhum. empresas se acostumaram a contratar a cota e Uhum. não contratar o talento e desenvolver o talento, então ela só contrata para cumprir a cota. Com uma exigência legal. E isso como uma exigência legal. Uhum. E então a gente sai com esses jovens para os programas que eles escolhem. Então, já foi ver jogo de futebol, já foi ver luta de Legal. boxe. Fomos para a exposição de arte ali no MAC. Eu te falo, eu aprendo muito mais do que eu dou. Que lindo, que E lindo. eu levei as minhas filhas e meu marido pro programa e nós nos tornamos pessoas melhores com a convivência com as pessoas diferentes da gente, que não tiveram todas as oportunidades e não têm o privilégio dessa falsa normalidade que a É. gente enquadra as pessoas. Eu sou voluntária em ONGs para inspirar meninas de escola pública, para ser mentora de meninas de escola pública. Daqui a pouquinho eu vou ter uma reunião com a coordenadora de mentoria do SMART, do programa do Lehman, que é para pegar os melhores talentos das escolas públicas, meninos e meninas,
do ensino fundamental 2 e patrocinar a educação deles no ensino médio, nas faculdades, em instituições de primeira linha. E eu vou me Ah, candidatar para ser mentora das meninas no ano que vem. Então, assim, tempo é uma questão de prioridade. E a gente só aprende se nós nos dispusermos a doar o nosso tempo para ouvir, para estar presente, para aprender com essas pessoas e para trazer esse aprendizado para a nossa vida. Quer ver uma outra coisa? A gente mora aqui em Moema, um bairro de elite. uhum, Tem uma travesti que faz parte da comunidade. é, Ela mora aqui perto. E um dia desse, a minha filha mais velha disse assim: Ai, mamãe, arrumei uma amiga. Toda vida que eu venho do Pilates, eu venho pelo caminho e ela está sempre cuidando das plantas. E eu comecei a bater papo com ela, porque minha filha resolveu que agora vai cuidar de planta também. Então elas têm, né, é. um assunto em comum. Aí fui pedir umas dicas para ela e é ótimo, a gente conversa. Aí eu falei: Quem é sua amiga, filha? Ela disse: Mamãe, é aquela travesti que a gente vê de vez em quando. Eu falei: Nossa, que sensacional, Luiz. Eu quero conhecê-la. Eu nunca parei para conversar com ela. Eu quero conhecê-la. Quero saber exatamente a história dela e a gente está para marcar. Então, é assim que a gente aprende, gente. Sensacional. É colocando o nosso preconceito de lado. Veja só, a Luísa viu a pessoa. Sensacional. Enquanto todo mundo na rua fica assoviando, fazendo piadinha homofóbica, Uhum, horrorosa com ela, a minha filha viu uma pessoa que uhum. tinha um gosto em comum pelas plantas e começou a bater Sensacional. papo. É isso. Sensacional, sensacional. Né? Sem julgamento, sem preconceitos, né, estou aqui junto contigo e assim a minha felicidade é estar junto contigo para aprendermos juntos, né? Exatamente. Pensando nesse sentido de que abrimos nossa prosa aqui, de que os encontros que são reencontros, né? A todo momento há um momento de aprendizado. Então, se encontra com uma pessoa que você não conhece, esbarrou, não é, tem algo a aprender ali, né? Sim, sim. E eu vou Tem, aprender. tem uma taxista aqui, na esquina daqui de casa, Rodrigo, tem um ponto de táxi. E tem uma taxista chamada Marcela. Ela é uma mulher trans. Uhum, Há 2 anos e meio, em julho de 2018, eu chamei um táxi para ir para um evento de cinema uhum, e ela era o Marcos. é, E eu conhecia o Marcos. Eu entrei no carro, o Marcos me deu bom dia e me contou que ele estava em processo de transição de gênero. E foi até uau, ali o cinema ali na Augusta, me contando a história dele. E eu venho acompanhando, até escrevi sobre a Marcela, tem um artigo meu no LinkedIn sobre a Marcela. E eu aprendo todos os dias com a história da Marcela e com todas as histórias que eu estou aberta a ouvir. Porque, gente, é um admirável mundo novo, esse mundo. é, Olha como ele cresceu, esse mundo. Ontem eu fiz uma live do Líder Conevia com o Mickey Alquezar, que é uhum, você estava lá, que você viu um pouquinho, que sim, é o sim, vice-presidente de RH da Schneider a Electric, Schneider. e quando eu contei para alguns amigos que eu ia conversar com o Mickey, que o Mickey era totalmente homossexual assumido e trazia isso de uma maneira muito vocal para o trabalho e para todas as relações dele, e que isso ajudava, inclusive, no desenvolvimento da carreira dele, uma amiga que trabalhou comigo na GE, na Johnson Johnson, disse assim: que lindo a gente poder estar vivendo nesse mundo, né? Que legal. E é isso. Olha como o nosso mundo cresceu. Quando É, eu era criança, em João Pessoa, as pessoas com síndrome de Down eram escondidas dentro de casa. é, olha aí. Hoje eu posso sair com essas pessoas, fazer um programa com elas, aprender com elas, conversar com elas. Elas são gente como a gente. Sim, com certeza. Com certeza. São níveis novos de consciência aparecendo, né? Você Sim, usou o termo muito correto, que eu vejo que é algo de longo prazo. É diferente de semear alface. Nós estamos plantando maçãs.
né, plantando maçãs, né, ou talvez tâmaras, né, para algumas coisas, para muitas coisas são tâmaras, que são 100 anos para colher, e né, dizem que quem planta tâmaras nunca colhe, não né? colhe. Mas o interessante é podermos participar disso tudo. Se fizermos uma conta, e não é muito distante, né, dos nossos avós, bisavós, talvez um pouco mais do que isso, conviveram com escravidão. Né? Conviveram com escravidão, a escravidão aqui no país era legalizada. Né? Ela fazia parte era uma ostentação, como ter um celular, possuir um escravo, era um ativo. Já pensou? Coisa horrorosa. Horrorosa, né? E isso, se for fazer uma conta, não está muito longe de gerações nossas, né? E agora, observando o quanto que nós já andamos, né? E óbvio que temos muito para andar, isso é óbvio. E agora o legal é encontrar pessoas como você, ativas assim, que sabem trazer essa mensagem de forma tão legal. E o legal é assistir aula de pessoa que ama o que faz, que a pessoa faz como você faz agora. Olha aí, ó, a pessoa sorri quando explica isso. O mundo dela se transforma porque se conecta com aquilo. E é muito interessante. Neiva, a todos que estão acompanhando aqui, eu super recomendo, sigam, acompanhem a Neiva, ela tem... Conta um pouco dos canais aí que você tem à disposição para as pessoas, quem quer conhecer mais e curtir mais esse assunto, vai. Então, eu tenho muita coisa. Eu sou uma pessoa extremamente inquieta, estou sempre fazendo coisa nova. Eu sou de ação. Como eu disse aqui. Então, assim, eu tenho aqui no Instagram, eu tenho um monte de canal. Eu tenho Neivia, @Neivia, porque só tem eu, né? Tá. Tem mais Neivias, mas eu sou a primeira, eu acho. Eu tenho a Justa Causa, tenho o C-Level Diversity, que é a empresa mais recente a qual eu me associei para criar uma empresa de recrutamento e seleção de executivos diversos para alta liderança e os conselhos das empresas, que é a maneira como eu entendi que eu posso acelerar isso. Então, não adianta ficar resolvendo na base e não resolver na alta liderança, e os executivos negros com deficiência, com mais de 50, mais de 60, mulheres, trans, homossexuais, todos existem, só que a gente precisa achar, e às vezes dá mais trabalho de achar. Então, me proponho a fazer isso com a C-Level Diversity. Com a Justa Causa, eu faço todos os projetos de transformação cultural, de projetos estratégicos de fato de diversidade e inclusão, projetos de voluntariado corporativo, projetos de reputação, tanto para empresas quanto para executivos. Então, tem todo um trabalho que eu faço pela Justa Causa. Tem os meus movimentos, onde estão as mulheres, e aqui estão as mulheres. Também tem perfis aqui no Instagram, tem perfil no Facebook, tem página no LinkedIn. E acho que aí eu tenho umas brincadeiras também que eu gosto. Como eu sou uma pessoa de comunicação, eu tenho uma página aqui no Instagram que é de cinema, que eu conto, eu sou uma cinéfila e eu assisto muito filme. Então, os filmes que eu gosto, eu conto no de cinema. Tenho uma página que chama Amigos do Dia, que foi um projeto que eu fiz de todos os dias, durante um ano, encontrar pelo menos uma pessoa ao vivo para exercitar a presença e a escuta. Lindo. E tenho um que eu, como vocês viram, eu sou uma pessoa super discreta, adoro coisa grande, acessórios grandes. E eu tenho uma página também que chama Navy Stream, que é uma brincadeira para mostrar estilo, para mostrar que você pode ser quem você é e se expressar com a sua maneira única e ainda assim ter o seu lugar de liderança no mundo. Você não precisa usar batom cor de boca, esmalte misturinha e usar só terninho preto, cinza, azul marinho e branco para poder se tornar uma pessoa de destaque no mundo corporativo. Sensacional, sensacional. Neiva.